Ondas, vibrações, oscilações, frequências. Muito se fala, se discute já há bastante tempo sobre a natureza oscilatória, a natureza vibratória do universo. Tanto no campo mais místico, como também mais na ciência, na mecânica quântica. Até Tesla, mais ou menos no meio destas duas realidades, falava muito que a vida, a natureza, a realidade, na verdade, depende de oscilações e frequências. Agora, qual é o papel disto na natureza da consciência? Sou Wagner Alegretti, um dos professores da IAC, da Academia Internacional da Consciência, e hoje, neste curto live aqui no Facebook, gostaríamos de discutir um pouco sobre o chamado, famoso estado vibracional. Muita gente já ouviu falar desse estado, alguns que não ouviram falar, não sabem o nome, com certeza já sentiram. Então, o estado vibracional é conhecido, mencionado, já falado há muito tempo, provavelmente desde a antiguidade, porque é um estado que está muito associado a vários estados alterados ou não convencionais da consciência humana. Há manifestações da nossa energia, quando fazemos ou recebemos um processo de cura energética, em vários processos mediúnicos, na saída do corpo, na projeção astral, e em várias outras situações. Ele acontece muitas vezes de forma espontânea, que talvez seja aí a grande maioria dos casos, mas também o estado vibracional pode ser provocado, criado pela nossa própria vontade. Existem muitas técnicas diferentes, algumas mais eficientes, outras menos. Mas é importante dizer primeiro, talvez, o que o estado vibracional é. Porque começamos aqui com o conceito de energia. Energia, todos conhecem, principalmente na forma da manifestação da energia física, energia eletromagnética, luz, calor, energia química e tudo mais, mas e essa energia mais ligada à vida, ligada à consciência, mais ao aspecto multidimensional e espiritual nosso? O que as pessoas muitas vezes chamam de Chi, prana, orgônio, energia vital, fluido magnético, magnetismo animal, e a lista vai, existem aí dezenas e dezenas de sinônimos para designar uma forma de energia que atua como ponte entre a psique humana, a consciência e a vida física, quase sempre na manifestação disso que nós chamamos de vida, energia vital, que aqui nós vamos chamar basicamente de bioenergia. Essa bioenergia é o que mantém a consciência através de outros corpos sutis, como o corpo astral, psicossoma, ligado ao corpo físico, mantendo a nossa vida. Energia existe livre, presente no universo todo, numa forma natural, sem nenhuma informação específica associada a ela, e é uma energia que nós absorvemos de maneira natural e espontânea todo o tempo, principalmente quando dormimos, mas que nós podemos aprender a absorver, a captar, trazer para dentro de nós em maior quantidade, em menor tempo. Podemos também transmitir essa energia, em certos casos, de maneira lúcida, em processo de cura, para melhorar as energias ou as vibrações, novamente, de um determinado ambiente. Mas aqui, no nosso caso, o mais importante agora é falar desses processos em que nós conseguimos administrar, controlar, alinhar nossas energias de tal forma que nós criamos um estado de ressonância. Então, de novo, o estado de ressonância é importante para nós, porque vários sistemas têm aquela frequência natural de oscilação, como uma corda de violão, como um diapasão, praticamente todo o sistema tem uma frequência básica que está associada à sua forma de energia, que muitas vezes pode ser mecânica, pode ser elétrica, no nosso caso, essa tal de bioenergia. Então imagine o nosso corpo com muitas formas de energia vibrando em diferentes frequências, direções e fases. E se todas essas vibrações alinhassem na mesma direção? E se todas tivessem a mesma frequência? E se todas tivessem a mesma fase, quer dizer, vibram em uníssono no mesmo momento, no mesmo sincronismo? É justamente o que nós chamamos do estado vibracional. E a forma que nós conhecemos, que vemos que é a mais eficiente, é uma em que nós, de uma maneira similar à que fazemos a captação de energia e emissão de energia, nós movemos a energia dentro do corpo, por exemplo, da cabeça até os pés, dos pés até a cabeça, e fazemos isso lentamente a princípio, controlando bem esse movimento, e pouco a pouco vamos acelerando até chegar ao estado vibracional. Essa técnica chamamos de OLV, Oscilação Longitudinal Voluntária de Energias. Um nome que parece complicado, mas na verdade é bastante simples. Quer dizer, nós, pela nossa intenção, movemos a nossa energia de uma forma regular, uma forma repetitiva, e pela nossa própria vontade. Então usamos ao longo do corpo, porque por ser o eixo maior, mais longo do corpo, facilita essa nossa movimentação.
Então, leva algum tempo até a pessoa realmente, vamos dizer, controlar bem, dominar este processo. Como praticamente tudo na vida, não é isso? Escrever, correr, caminhar, qualquer coisa que dependa de um nível mais sutil, mais complexo, de coordenação, coordenação motora, coordenação energética, vai realmente precisar de um pouco mais de tempo até que cérebro, energia, consciência possa fazer isso com aquele sincronismo, aquela elegância que nós precisamos. Então, nesse caso, algumas pessoas levam mais tempo, outras levam menos tempo, como é natural na vida, mas o objetivo é, com o tempo, conseguir mover cada vez mais energia. Não é que nós geremos energia a partir do nada, mas nós conseguimos descolar, desprender, soltar cada vez mais energia que normalmente está bastante colada, bastante intrinsecamente ali associada à própria estrutura do nosso corpo e dos outros corpos sutis. Então, à medida que nós insistimos, parece que vai criando cada vez mais energia, mas na verdade é uma liberação cada vez maior de energia. E com esse movimento regular, que parece que vamos aumentando a quantidade, e nós vamos fazendo esse movimento cada vez mais profundo, cada vez mais ao longo do corpo todo, bem regular, nós vamos chegando a um ponto em que podemos aumentar a velocidade de tal forma que conseguimos manter a quantidade de energia. Porque no início, à medida que nós vamos acelerando e vamos pondo cada vez mais velocidade, parece que a quantidade diminui, o que é natural. Então, quando nós chegamos ao longo do tempo de muitas sessões e temos uma quantidade e velocidade mínimas desta energia, nós podemos então disparar, criar o tal do estado vibracional. O estado vibracional é então um alinhamento, ressonância das energias, não só do nosso corpo energético, mas na verdade de todos os corpos. Estados vibracionais podem ser mais simples ou mais complexos, podem envolver mais ou menos dimensões, eles podem ser mais ou menos intensos. É muito importante ter isso em mente. Agora, quais seriam então os principais benefícios deste estado vibracional? Melhorar a nossa saúde, desbloquear energias, expandir chakras, tornar-se mais sensíveis à realidade mais sutil, extrafísica, autodefesa energética, mas principalmente no contexto deste nosso aqui live talk de hoje, é justamente para facilitar as nossas experiências fora do corpo. Então, é muito comum estados vibracionais acontecerem pouco antes das nossas saídas do corpo, mesmo quando espontâneas. Daí o título, estado vibracional como um precursor da projeção consciente, da projeção astral, porque isso já vem sendo mencionado há muito tempo. Um dos primeiros que começou a catalogar, reconhecer quão comum isso foi Robert Krukol, um pesquisador inglês, e depois tivemos Robert Monroe, Valdo Vieira e vários outros que começaram a ver que esse é um fenômeno bastante comum, mesmo quando espontâneo, mesmo quando as pessoas não sabem o que é, não tentaram provocá-lo. Mas aqui estamos vendo justamente como que nós podemos transformar essa ocorrência, que quase sempre é espontânea, natural, numa forma de conseguir a saída do corpo. Porque sair do corpo em si, quer dizer, só desconectar, não é assim tão difícil, uma vez que acontece todas as noites, só que quase sempre não temos nem lucidez, e mesmo que tivermos lucidez, muitas vezes nós não temos a rememoração, trazer de volta essas experiências ou memórias delas para dentro do corpo. Com o estado vibracional, nós aumentamos muito a chance de termos uma saída lúcida. E tendo lucidez durante todo o processo, sem ter aquele apagão, sem ter aquela interrupção da nossa lucidez. E também facilitamos muito trazer de volta essa informação para dentro do corpo. Agora, vejam só por quê. Porque quando nós estamos fora do corpo e vivenciamos tantas coisas interessantes, pelo tempo que seja, todas aquelas memórias, elas são armazenadas nesse outro corpo sutil que nós temos durante as projeções, não no corpo físico que ficou à distância. Sabemos disso como? Porque já foi feito muitas vezes, até aqui mesmo na IAC, em que nós conectamos, por exemplo, um eletroencefalógrafo à pessoa enquanto sai do corpo e não se tem nenhuma atividade neurológica específica, especial. É praticamente um sono, muitas vezes um sono profundo. Então, o cérebro não está participando. Mas quando nós voltamos, temos que reintegrar aquelas memórias todas, trazer para o cérebro, mas sem usar os circuitos normalmente utilizados para a formação de memória. Que a memória se forma através, não da percepção que temos através, por exemplo, dos nervos ópticos, ou que chega para nós pela audição, passa por diversos centros e tudo, hipocampo, uma área que parece ser essencial na formação de memória, e bem, é gravada de uma forma que nós não entendemos bem ainda, se é numa área específica no cérebro, se é no cérebro como um todo. Mas quando voltamos a uma projeção, nós temos que colocar a memória diretamente no cérebro.
sem utilizar esses circuitos todos. E isso ainda não é algo que nós tenhamos tão assim desenvolvido, não é algo tão natural. Mas o estado vibracional facilita porque é essa ponte energética entre o nosso cérebro sutil do psicossoma ou do corpo astral e o cérebro físico que vai permitir esta troca de informação. Uma coisa que já aconteceu comigo muitas vezes, e nos meus cursos já há mais de 35 anos eu tenho visto regularmente, é o caso, o relato, que muitas pessoas acordam pela manhã, sem lembrar-se de nada de especial, mas quando pensam, bem, deixa eu fazer a primeira técnica energética aqui do dia. Quase sempre a OLV, mover energia, e quando a pessoa intensifica sua OLV, ou pelo menos tem ali um estado vibracional razoável, e claro, quanto mais intenso, melhor, mas quando chega o estado vibracional, muitas vezes aquelas memórias simplesmente aparecem aqui ao nosso acesso, ao corpo físico, e a pessoa se lembra, puxa, eu tive uma projeção durante a noite. Caramba, eu ia perder isto, foi tão interessante. Então, por que chegar ao estado vibracional naquele momento traz de volta essas memórias? É porque a ponte, a interface, a conexão entre os aspectos mais sutis da consciência, o corpo mental, o núcleo mental, como nós chamamos, o mental soma, com o corpo astral, o psicossoma, com o cérebro físico, através dessas energias. Só que essas energias quase sempre estão de uma maneira mais ou menos atrofiada na maioria das pessoas. Vocês sabem, o que nós não usamos, atrofia. Se nós não caminharmos, não exercitarmos, não tivermos movimento, nossos músculos atrofiam. Praticamente isso acontece com todo e qualquer sistema dentro do corpo humano. O que acontece então com as nossas energias, já que nascemos e praticamente nunca utilizamos a energia de uma maneira mais intensa, com mais performance? Ficam atrofiadas. Então, da mesma maneira que nós fazemos um exercício, ginástica, de ir à academia, fazer um fitness do corpo físico para tirá-lo daquele estado de atrofia ou de hipotrofia, será que nós podemos fazer o mesmo com o nosso corpo energético? É aí justamente o ponto, a essência de uma atividade nova que nós temos na IAC, que nós chamamos do energofitness. Quer dizer, em vez de ser um fitness, se estar em forma fisicamente, é estar em forma energeticamente. Então, pensamos quase sempre, deixa eu desenvolver meus músculos. Bem, podemos desenvolver nossos chakras. Deixa eu diminuir minha massa, massa gorda. Bem, será que nós podemos, então, energeticamente livrar-nos de energia parada, energia acumulada, estancada, estagnada em certos lugares? Do mesmo jeito que nós podemos aumentar a eficiência e eficácia do corpo físico, podemos fazer a mesma coisa também com o nosso corpo energético. É justamente essa ideia do Energofitness, que é uma atividade nova que nós estamos criando e que vocês vão ver justamente na descrição aí, que eu escrevi e publiquei aqui junto com esse live. Procurem ali depois. E temos também agora, bem recente, um curso que a professora Nancy Trivelato criou. Ela escreveu um livro, aliás, muito específico, mais completo livro que existe nesse planeta sobre o tema do estado vibracional. E ela está transformando isso agora num curso bastante prático, direto, que vocês vão ver aqui também no link que eu escrevi, que é justamente para ajudar as pessoas de uma maneira bastante prática, como chegar a isso. É quase como se fosse arranjar um personal trainer para se chegar ao estado vibracional. Então pense, será que o estado vibracional é só para sair do corpo? Não. Pense no estado vibracional como um estado máximo de ressonância, de máxima manifestação da sua consciência, de você mesmo como consciência. Então nós podemos chegar a uma apoteose da nossa manifestação física, ou até fora do corpo. E o estado vibracional permite que nós sejamos mais criativos, que estejamos mais invulneráveis a influências externas, sejam de assediadores, obsessores ou mesmo de vírus e bactérias, não é? Então, sabemos que o estado vibracional regular melhora a saúde da pessoa, melhora a imunidade da pessoa. Claro que não vamos ser levianos ao ponto de dizer, bem, então, com o estado vibracional já não precisa de mais de máscara. Não, é somar. Além da máscara, lavar as mãos, o distanciamento social, vamos somar o estado vibracional. Porque muitas vezes eu sentia ao longo da minha vida, quando uma gripe vinha se instalando, a dor de cabeça, o raspar na garganta, quase sempre uma dor nos olhos, e eu fazia um estado vibracional mais forte, e 90% das vezes ou mais aquela gripe simplesmente regredia, não se instalava. Então, será que nós podemos colocar aí uma ferramenta a mais no nosso arsenal?
Não só com relação à imunidade, mas nessa situação difícil, porque psicologicamente, emocionalmente é muito mais pesada para todos. Existe muitas vezes uma insegurança social, financeira, quer dizer, de trabalho, ou com as pessoas que estão próximas a nós, uma preocupação muito grande. Então, será que nós poderíamos usar também o estado vibracional como uma forma de melhorar a nossa resiliência, estrutura, nossa organização, para ser muito firme e resistente em face a um desafio maior da vida? Sim, sim. Usamos o estado vibracional até fora do corpo, em várias situações muito mais complicadas. E, sem querer ser pessimista, essa situação do Covid vai ficar conosco ainda durante bastante tempo. E só estamos começando, não é? Porque vemos o pior cada vez mais aí, de uma derrocada da estabilidade do nosso clima, aquecimento global, instabilidade social, econômica. Bem, quando nós não podemos controlar o exterior, nós pelo menos controlamos a nós próprios. Controlar a energia é uma ferramenta muito boa para controlar até certo ponto nossos pensamentos, controlar e estabilizar até certo ponto nossas emoções. Então é tudo sobre ter mais ferramentas, sobre ter uma caixa de ferramentas muito mais rica para lidar com uma realidade que está ficando e vai ficar cada vez mais complexa. Não necessariamente pior, não necessariamente mais negativa, mas a natureza da humanidade é que nós vamos ser cada vez mais complexos, nossas relações cada vez mais complexas. Imagina quando nós colocamos no meio disso tudo a perspectiva da nossa conexão com outras realidades mais extrafísicas, realidades mais sutis. Então, na IAC, para dar essa visão grande, ampla, nós temos nosso curso, chamamos de CDP, do Curso de Desenvolvimento da Consciência, o curso principal, central da IAC, que é dado regularmente. Hoje praticamente todo já está disponível em streaming pela internet, não é necessário mais ficar preso a um horário de um professor, todo mundo conectado naquela hora. Isso ainda existe para aulas mais interativas, pergunta e resposta com os professores, mas isso já está disponível, é só ver também novamente pelos links. E nesse curso falamos muito sobre karma, cosmoética, uma forma mais avançada de ética, evolução. Por isso que se chama curso de desenvolvimento da consciência. E energia, estado vibracional, como nós dizíamos, é um ponto sério, central disto. Então, o tema aqui, claro, é o estado vibracional como algo que ocorre naturalmente, a maioria das vezes antes de uma saída do corpo, mas também algo que pode anteceder, pode ser alavanca para sair do corpo, mas eu enfatizo isso só para ficar claro que não é só para sair do corpo. E, aliás, uma pessoa pode sair do corpo sem conhecer o estado vibracional, mas quando queremos aquelas saídas mais regulares, mais controladas, com mais lucidez, o estado vibracional, e esse exercício que chamamos de OLV, ou são muito importantes. E gostaria de dizer aqui também, antes de fechar, porque o tempo voa, não é? Que o estado vibracional ele pode acontecer em várias outras situações. Eu já vi vários casos de pessoas que, enquanto meditam, tiveram estado vibracional. Enquanto fazem um relaxamento mais profundo, tem estado vibracional. Também quando fazem hiperventilação, respiração holotrópica, existem vários exercícios de respiração mais forte, mais profunda, mais rápida, e as pessoas muitas vezes também têm estado vibracional. Mas muitas vezes essas técnicas elas não são tão replicáveis, não são tão fáceis de repetir facilmente como nós fazemos com a técnica da OLV. Então, no nosso dia a dia, dirigindo o carro, não é possível a pessoa fazer hiperventilação, que quase sempre a pessoa fica tonta, tem gente que desmaia, tem gente que entra em outros estados alterados da consciência. Às vezes estamos em público, no meio de uma reunião, como aumentar, melhorar a nossa ressonância energética para fazer uma autodefesa energética, sem dar muito na vista, sem que isso seja tão visível para as outras pessoas, não é? Então tem que ser discreto. Em casa, sozinho, antes de dormir ou querendo sair do corpo durante a noite, é muito mais fácil. Temos uma liberdade de fazer muitas outras coisas. Mas mesmo nesse caso, por tudo que nós já vimos, perguntando para alunos, fazendo certas pesquisas de opinião pública, até através da internet, vimos até agora que a melhor técnica é realmente essa de mover a energia dentro do corpo. Então, de novo, quando nós pensamos na natureza da realidade, né? Falando um pouco novamente sobre o início, a introdução ali, como se fala na mecânica quântica, na física, que tudo parece ser um fenômeno oscilatório. Tudo está baseado em frequências, em ressonância, em energia. São vários campos que parecem vibrar de diferentes formas. Praticamente qualquer campo, tipo
seja gravitacional, seja eletromagnético e tantos outros que existem nisso, não é? Então, vemos a teoria, por exemplo, dos strings, superstrings, supercordas, tudo está baseado em vibrações, e é interessante que se fala muitas vezes até vibrações em outras dimensões, com outros graus de liberdade que vão além das nossas 3 dimensões de espaço aqui. Interessante como é que isso poderia, quem sabe, ter conexão com essas outras dimensões que nós vemos nas nossas projeções, verdade? Quer saber mais sobre isso? Então veja os nossos links, esteja aqui conectado, que todo final de semana um dos professores da IAC vem aqui para conversar com vocês, enriquecendo um pouco mais esses momentos, a vida nossa, principalmente nesse contexto que estamos passando agora. Vejam o link, como eu indiquei, sugeri, que vocês podem buscar mais informações, tá bem? Aproveito aqui para pedir a ajuda de vocês, escrevam para nós, dando sugestões, opiniões de temas que vocês gostariam de ver discutidos, explicados aqui nestas nossas lives. Algumas são curtas, como de hoje, entre 15 e 20 minutos, algumas são mais longas, e que nós podemos, em alguns casos, até ter uma certa interação com as pessoas que nos assistem. Então, se vocês mandarem as suas sugestões de temas que têm interesse, que gostariam de saber, nós vamos fazendo aí, né, uma certa estatística, quais são os temas mais importantes para a maioria das pessoas, e vamos programando isso dentro da nossa sequência. Tá bem? Desejo a todos, então, as melhores vibrações, muita lucidez, muita cosmoética, muita evolução, e vamos enfrentar essa vida nossa que vai ficando cada vez mais complexa, mais desafiadora, mas também uma vida também mais rica, verdade? Vamos incluir a multidimensionalidade nisso. Então, um abraço, até a próxima, e nos vemos na próxima oportunidade.